Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa última aula de psicologia organizacional. Preparei uma aula mais técnica, mais direcionada, focada justamente dentro desse comportamento organizacional e como a psicologia organizacional vai atuar nesse processo. Antes, nós vamos fazer aqui uma repaginada que a gente já viu. Né? A gente já viu na aula 1 o que é a psicologia organizacional, a sua importância, né? Para que ela serve, para que a gente possa analisar o comportamento dos colaboradores dentro da organização, né, a forma com que esses colaboradores desempenham as suas funções, a questão da motivação, a questão da saúde mental, do ambiente, da sua perspectiva de reconhecimento, a qualidade de vida no trabalho, né? Outra coisa, que essa psicologia organizacional, ela não foca só diretamente no colaborador, ela foca na organização como um todo. Partindo de quem? Partindo dos seus colaboradores, partindo da parte estratégica, até chegar no operacional. E a gente fazer uma repaginada seguinte. Vamos fazer aqui uma volta ao passado com relação às disciplinas para a gente chegar a entender, para a gente entender a importância dessa psicologia organizacional, para a gente entrar nesse assunto de hoje e fechar esse nossa disciplina, esse nosso conteúdo. O que acontece? A gente sabe que a administração ele trabalha com a parte de planejamento. Existe o planejamento estratégico, tático e operacional. Olha só o que eu vou fazer. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é aquele onde quem fica no estratégico é aquela pessoa que está no topo, às vezes os gestores, né? Os diretores das organizações. É de onde parte, muitas vezes, as ideias, as ordens, né? A, as estratégias que vão ser utilizadas, que se pretende ser alcançada, se pretende ser cumprida, na verdade, os objetivos que precisam ser atingidos, perfeito? Lado estratégico, lá da parte lá de cima, perfeito? Agora, tem o estratégico, mas o que, é que vai acontecer? É importante que essa ideia inicial, esse processo, esse objetivo almejado pelo estratégico, ele precisa de alguém que dê o suporte. Ele precisa de alguém que auxilie ele no processo, que muitas vezes bote o pé no chão. Nós chamamos de planejamento tático. É quem vai assessorar, quem vai intermediar muitas vezes as ações que vão estar acontecendo e realizadas no processo. Tranquilo? Pois bem, ainda dentro dessa realidade, existe aquele que vai executar o processo. Nós chamamos de planejamento operacional, que é aquele que vai executar, aquele que vai fazer com que o processo seja executado de forma correta. Agora, onde é que vai entrar? Onde é que eu quero associar isso? Muitas vezes o estratégico apenas delega, é, estipula o objetivo, passa para o tático, o intermediário e o operacional executa. Mas muitas vezes o estratégico ele não sabe das condições de trabalho do operacional. Ele não sabe se aquele operacional vai ter condições de executar aquele objetivo, vai ter condições de tornar aquele objetivo concreto, de fazer com que o que foi pensado, com o que foi almejado, a gente consiga ele consiga mensurar isso aí. E aí é onde entra, através do planejamento tático, as ações que auxiliam o estratégico a entender isso. São as práticas de gestão de pessoas, a prática de avaliação de desempenho que vocês viram na aula passada, indicador de desempenho, né, rotatividade, e a psicologia organizacional, onde ela vai entender também a questão da situação mental física e ambiental dos colaboradores, né? A questão da qualidade de vida, né? E isso vai ser percebido quando ele olha lá para trás e consegue entender sobre comportamento organizacional, o famoso CO, comportamento organizacional. Então, tudo é baseado nesse comportamento organizacional e vai estar atrelado ao que a empresa vai proporcionar, ao que a empresa quer, na verdade, desculpa, que a empresa quer alcançar com o suporte que ela vai ter para o alcance desses objetivos, a forma como vai ser executada. Agora, a empresa precisa dar condições para que seja atingido, para que seja alcançado. Tá? E aí, para a gente perceber isso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre comportamento organizacional. Ferramenta da psicologia organizacional
mais direcionada. Por quê? Gente, é importante a gente estar sempre focado nesse comportamento, sempre direcionado nesse comportamento. Por quê? Porque o comportamento, quando ele é percebido no começo, um mau comportamento, ele pode ser melhorado. O bom comportamento, ele pode ser aprimorado. Tá? Então é importante que se tenha essa, essa expertise, essa visão, essa percepção. Tá? Então, o comportamento organizacional, que é o que a gente vai entrar na aula 3. Então, vocês entenderam, né, o que eu quis fazer. Eu quis puxar um pouquinho da percepção da administração, né, para que vocês possam analisar e entender mais profundamente sobre o porquê da psicologia organizacional, então. O porquê de eu entender sobre indicadores de desempenho, o porquê de eu entender sobre avaliação de desempenho, o porquê de eu perceber a rotatividade que vocês viram na aula passada, tá? Por quê? Porque tudo é para que a gente possa ter uma percepção sobre o comportamento organizacional, que ele muitas vezes é influenciado pelo comportamento da empresa, da organização. Por isso que eu botei comportamento organizacional. Tá? Não só comportamento individual, é da empresa como um todo, que envolve gestor, envolve supervisor e envolve colaborador. Certinho? Então vamos para cá. O que é esse CO, então? Esse comportamento organizacional. Vamos lá. Ele é um campo de estudo voltado para prever, vamos lá, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas. Olha só como ele é importante. O que ele vai fazer? Ele vai prever. Se ele vai prever, gente, ele vai trabalhar com informações onde ele vai. Se ele tem uma percepção sobre o ambiente que ele está inserido, e ele olha, ele conhece os seus colaboradores, ele prevê que ações ele pode fazer para evitar possíveis problemas, certo? E para corrigir determinadas situações, certo? Ele vai prever, ó, ele vai o quê? Explicar, né? Por que aquela pessoa se comporta daquela forma, né? Por que aquela pessoa desenvolveu aquele tipo de comportamento, né? Aí já é compreender, né? Quais as consequências que surgiram, que provocou tal comportamento, é a compreensão, né? E modificar esse comportamento humano no contexto das empresas, né? Que eu possa promover melhorias, modificações dentro desse comportamento humano. Perfeito? Por quê? Resumindo, ele é o estudo de indivíduos e grupos em organizações. Como o indivíduo atua de forma individual e como o indivíduo atua em forma de grupo. Aquele que se destaca quando está em trabalho em grupo e aquele que vai se destacar individualmente. É o estudo de indivíduos e grupos em organização, né? Como está aquela equipe, como está aquele colaborador, né? Por que que o setor A, setor X, dá mais resultado que o setor Y? Então, é entender que pessoas naquele setor X proporcionam com que o setor não consiga chegar ao setor Y. E que pessoas do setor Y colaboram para o avanço, para o crescimento, para a melhoria desse setor. Então, esse comportamento organizacional, ele serve para essa perspectiva desse comportamento é justamente para a gente analisar isso. Tá? Olha só, é o campo de estudo que vai investigar o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de aplicar este conhecimento em prol da eficácia de uma organização. Com o objetivo de melhorar o desempenho e os resultados, né, a organização passa a analisar o comportamento, ela vai investigar, né, cada indivíduo e cada grupo e a estrutura da organização e como esse indivíduo, esse grupo e essa estrutura tenham quais os impactos que eles proporcionam dentro da organização, através do seu comportamento. Olha o que eu estou falando, comportamento não só
dos indivíduos, nem só dos grupos, mas também o comportamento da estrutura da empresa, da organização. Então, indivíduos, grupos e estrutura. Ou seja, como o comportamento de cada elemento desse impacta no processo de tomada de decisão, impacta para que a organização seja eficiente, impacta para que ela busque a eficácia dos resultados, né? Então, esse comportamento organizacional é justamente isso. Tá? Professor, e como é que eu analiso isso? Olha só, se eu investigo o impacto, significa que eu, como gestor, eu preciso muitas vezes sair da cadeira de gestor, sair do meu gabinete, sair da minha sala, ir para o chão da fábrica, conhecer a necessidade, conhecer a real situação da minha organização, conhecer o que se passa em cada setor, conhecer é, é, as habilidades e competências, os anseios, os desejos, os problemas de cada colaborador. Para quê? Para que eu possa saber qual é o impacto que aquele problema, aquele anseio, aquele desejo, aquelas competências, aquelas habilidades está trazendo para a minha organização. Né? Eu só posso saber quando eu consigo fazer parte desse processo e não fico preso apenas a uma sala, a um gabinete e assim sucessivamente. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Aqui nós temos três conceitos de autores relacionados ao comportamento organizacional. Um fala que está focado em prever, explicar e compreender e modificar o comportamento humano. O outro vai dizer que é estudar indivíduos, grupos e organizações. E o outro é aquele que vai investigar o impacto desse comportamento nas organizações, para vocês verem como é importante essa questão do comportamento organizacional. Tá? E os objetivos do comportamento organizacional. Desculpa aí o slide ficou dessa formazinha, mas dá para a gente perceber, dá para a gente entender. Compreender as necessidades psicológicas e sociais do trabalhador, ou seja, a qualidade de vida. E também contribuir para o aumento da produtividade. Meninos e meninas, nada mais é, o objetivo do comportamento organizacional é, é eu ter uma visão real, uma visão realista, tá? Situacional da minha empresa. Tá? Porque a partir do momento em que eu tenho uma visão situacional da minha empresa, uma visão real, uma visão concreta do que está se passando lá, eu consigo responder essas necessidades psicológicas e sociais do trabalhador. Eu consigo compreender, eu consigo analisar, eu consigo almejar, né, o anseio de cada trabalhador, ou seja, focado nessa qualidade de vida. Porque no momento em que eu respondo essa necessidade psicológica e social do trabalhador, ouvindo, analisando, percebendo sobre as suas habilidades e competências, o que é que eu tenho que fazer para que ele mude a qualidade de vida, eu vou contribuir para o aumento da produtividade. E contribuindo para o aumento da produtividade, o que, é que vai acontecer comigo? Eu vou ser o quê? Competitivo. Eu vou justamente buscar aquela eficácia que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, o objetivo do comportamento organizacional é justamente isso. Está em eu entender que qualidade de vida o colaborador busca. Ah, muita gente fala em qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida, mas o que é essa qualidade de vida que ele busca? Ah, ele busca se sentir bem no ambiente de trabalho, se sentir valorizado, respeitado, produtivo. Por quê? Porque quanto mais produtivo ele for, ele vai ganhar por isso, ele vai ser recompensado por isso. É a recompensa salarial, recompensa emocional, recompensa espiritual, recompensa comportamental, recompensa física, certo? Então, essas necessidades, né, esse comportamento, ele precisa ser respondido. Não adianta só você perceber que fulano de tal tá dando trabalho na organização, né? Tá dando, tá, tá, tá dificultando o processo, né? E você conseguiu identificar, mas não apresentou não deu nenhuma resposta, não apresentou nenhuma solução para isso, não foi buscar algo para tentar mudar isso aí, tá? É importante que isso aconteça, que é para a gente justamente contribuir com essa produtividade, tá certo? Então, o que é essa qualidade de vida então, que a gente almeja? Ó, essa qualidade de vida no trabalho muitas vezes é o conflito entre ideias. Como é esse conflito entre ideias? Lembra que eu falei que tem a ideia do gestor lá de cima e tem lá do operacional, né?
Quando eu falo de conflito de ideias, é que o estratégico pensou algo, só que para executar o operacional diz que é outra forma, certo? E para executar, ele precisa de um incentivo, ele precisa de algo, só que o estratégico não conseguiu perceber. Então dá um conflito entre ideias aí, né? Mas assim, às vezes é bom esse conflito de ideias porque ele promove o brainstorming, né? Tempestade de ideias, ou seja, surgimento de novas perspectivas, surgimento de novas estratégias, surgimento de novas maneiras de proporcionar o que a organização seja é, é, direcionada e gerida, né? Dentro desse conflito de ideias, é importante que na qualidade de vida do trabalho, todos pensam e executam, tá? Então, proporcionando o quê? Um, um, uma coletividade, né? Uma uniformidade entre as ações. Esse conflito de ideias ele é importante por quê? Porque as pessoas começam a emitir a sua opinião, a sua, como ele conduz, como ele gerencia, que estratégia ele vai utilizar. E aí o que, é que acontece? Todos pensam e executam, proporcionando o quê? Uma troca honesta de feedback, né? As pessoas vão ter as respostas que eles almejam, as respostas que eles desejam. Nem sempre é o que eles desejam, né? Mas sempre vai ter a resposta. E não, mesmo não sendo aquele deseja, ele vai procurar entender o porquê que naquele momento aquela resposta não foi tão positiva como ele queria, certo? Essa qualidade de vida é mais ou menos você ter essa percepção em relação a isso, né? Aí tem amizade e trabalho se completam. É importante. Agora, não podemos deixar que as pessoas se usufruam dessa atividade, muitas vezes, para não realizar a atividade. Ah, eu não vou fazer essa atividade porque fulano de tal vai fazer por mim. Ele é meu amigo, ele me cobra, ele me ajuda. Cuidado para isso aí não gerar um vício e gerar uma acomodação. Amizade e trabalho se completam, ele quis dizer em relação que você estando em um ambiente de trabalho onde as pessoas são amigas, as pessoas se completam, as pessoas se conhecem, as pessoas querem bem e auxiliam, interagem, né? Ou seja, o trabalho vai fluir. Então, amizade e trabalho vão se completar, certo? Oba, vai mudar. Ou seja, aqui as pessoas não têm resistência à mudança. Lembra que eu falei nos slides anteriores que existe a questão da resistência às mudanças? Aqui, quando a pessoa fala, oba, vai mudar, significa, bom, se vai mudar, vamos pensar sempre que vai ser para o melhor, né? Sempre com ideias inovadoras, sempre com a perspectiva de que a mudança vai vir para melhorar. Agora, ela só vai ser perceptível com o autor da mudança, aquele que está promovendo a mudança, saiba o tipo de mudança que vai proporcionar, né? Os impactos também que essa mudança vai proporcionar. Tranquilo? Orgulho do que se é, orgulho do profissional que você é, do colaborador que você é, do trabalho que você faz, da empresa que você trabalha, certo? Olha, ó, acabei de falar, orgulho do que se é, orgulho da empresa e principalmente essa qualidade de vida no trabalho, quando se é associada ao comportamento organizacional, é justamente medir o teu desempenho e sempre buscar melhorar, certo? Eu sempre faço isso, às vezes, quando eu estou nas minhas aulas, eu gosto de chegar para os alunos e perguntar, gente, como é que foi a aula, o que é que precisa fazer? Então, assim, para que eu possa melhorar, tento dar sempre o meu melhor. Nunca vou agradar a todos, não sei, né? Mas faz parte também da vida. Mas o que é que acontece? Esse desempenho precisa ser medido, ele precisa ser moldado, ele precisa ser embasado em situações que permitam com que você melhore constantemente. Então, olha só, olha como é fantástico então o comportamento organizacional. Ele trabalha com conflito entre ideias, né? Esse conflito entre ideias permite que todos pensem e executam, né? No momento que todos pensam e executam, teremos o quê? Uma troca honesta de feedback, uma resposta sobre o que foi planejado e foi executado, facilitando uma amizade e um melhor desempenho no trabalho, a questão da produtividade, né? Muitas vezes aceitando e entendendo que aquela mudança vai melhorar, a questão da opa vai mudar, né? Torna o teu trabalho desafiante. Quando esse trabalho é desafiante, significa que você está se desafiando cada vez mais, ou seja, você busca algo melhor, busca algo para incrementar o seu trabalho, para proporcionar para
tornar o teu trabalho algo mais gratificante e que vai lá na frente coletar frutos, né? Aí você vai dizer, eu sou orgulho do que eu sou bom no que eu faço, eu estou preparado para isso, né? Orgulho da empresa, né? A empresa que eu trabalho, né? Eu confio, ela me dá condições, ela proporciona em mim situações onde eu consiga exercer o meu trabalho de forma correta. Por quê? Porque com isso faz com que eu meça o meu desempenho e melhore constantemente, ok? O enfoque do comportamento organizacional está primeiro deles na consciência, não negação. Ou seja, dificilmente você vai, quando você está relacionado ao seu comportamento organizacional, vai ser essa negação de assim, eu não sei fazer, eu não vou fazer, eu me recuso a fazer. É interessante que a sua consciência permita que você vai fazer onde está o seu limite. Você nunca vai se rebaixar e dizer que não é capaz de realizar uma função, né? Então, esse comportamento organizacional é mais a questão de conscientizar de que, que a pessoa é capaz de realizar aquela função que ela está fazendo, né? Mesmo com as suas limitações. Perfeito? Então, outro enfoque do comportamento organizacional é o crescimento através da competência. Quanto mais você exerce essas habilidades, você vai adquirindo uma competência para realizar aquela função. Quanto mais aquela competência é aguçada, mais você consegue crescer dentro da organização e crescer também como pessoa, crescer profissionalmente. Perfeito? Então, é importante que seja feito isso. Tem a questão da contingência, ou seja, todo mundo juntos. O comportamento organizacional é contingência, desde da parte gerencial até o operacional. É importante que tenha essa contingência, que tenha essa participação, esse anseio de todo mundo querendo mudar o seu comportamento, todo mundo participando desse processo, focando sempre na produtividade, onde quanto mais você exerce sua função, seu comportamento, a sua atividade da melhor maneira, você consegue ser produtivo, você consegue dar resultado, sendo sistêmico, né? Realizando sua função de forma correta, do jeito que é para ser, ecológico, priorizando o ambiente, valorizando o ambiente que está sendo, sabendo que é regrar os seus recursos, e não paternalista, aquele que não se esconde muitas vezes atrás das pessoas que você vai se esconder atrás do superior, né? Porque você tem uma amizade, tem um parentesco. É importante que esse não paternalista é que você saiba que, mesmo você estando em um cargo de função por indicação, por ser da família, por ser amigo, por ser alguém, você precisa dar resultado, você precisa ter um comportamento que agregue valor na organização, certinho? Então vamos lá. Algumas premissas básicas dentro desse comportamento organizacional, que são: os indivíduos são diferentes, todo mundo sabe, certo? Cada um age de uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, tranquilo? Por isso que são, nos slides anterior a esse, né? A gente falou da questão das várias ideias, conflitos de ideias, né? A pessoa é um todo, ela vai ser o todo da organização, onde sem ela a organização não vai funcionar. E é importante que o comportamento é motivado. Lembra que eu falei da questão da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, né? Onde esse valor humano, esse comportamento é motivado porque surge também o valor da pessoa, a sua dignidade humana, onde ela vai dizer assim: eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso me valorizar mais, me respeitar mais, ser uma pessoa que agregue valor e não me acomodar, certo? E para a gente concluir aqui, gente, olha só, é aqui, ó. Mudanças no mundo de trabalho. Nós temos a dimensão antes e o hoje. A estrutura organizacional. Antes, ela era vertical, hierárquica, tá? Lembra que eu falei, ó, lá de cima para baixo. Hoje ela é horizontal, dinâmica, ou seja, todo mundo participa. A questão da contingência.
A dimensão patrimônio, antes as instalações e equipamento. Hoje, o patrimônio são os humanos, as competências, as habilidades. Lembra da teoria das relações humanas, teoria comportamental? Olha como muda, né? A dimensão, antigamente, no mundo do trabalho, era o quê? Era o controle do comportamento, era comandos gerenciais, davam ordens, delegavam função. Hoje não, hoje é o autogerenciamento. As pessoas se autogerenciam, as pessoas fazem uma autoavaliação para poder tomar decisões e poder ver até onde ela pode colaborar e contribuir. Né? A questão da motivação, era motivação apenas para agradar chefes. Hoje é para alcançar objetivos. Né? Era para agradar chefe porque tinha que bater metas, tinha que cumprir isso. Hoje, né? Para alcançar seus objetivos, para que você possa entender que aquela função que você faz não é apenas para o bem da organização, e sim para o seu, porque seu objetivo está atrelado a ele. Né? Base para remuneração. Tinha que ter um cargo. Quanto mais complexo fosse o cargo, mais você recebia. Hoje tem isso, mas também o que acontece? Quanto mais desempenho você dá para a organização, mais você vai ser valorizado e vai ser recompensado financeiramente. Né? A atitude do trabalhador era um emprego, era apenas um emprego. Hoje é a minha empresa, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu represento, a empresa que eu me identifico, que eu gosto e que eu estou feliz nela. Tá? Olha só como muda as coisas, né? Como é bem interessante. Então, gente, para a gente concluir a nossa disciplina em relação a psicologia organizacional, é mais ou menos isso. É vocês entenderem que tudo começa da parte onde eu vou analisar, primeiramente, a estrutura da organização, saber se eu estou preparado para um ambiente saudável, um ambiente propício para quê? Para que eu possa receber meus colaboradores e, a partir daquele momento, analisar como eles estão, seu comportamento, a parte mental, a parte física, perfeito? A parte profissional deles, como é que eles executam suas funções. Por quê? Porque dentro dessa prática, dentro dessa realidade, a psicologia organizacional permite que, de posse das informações baseadas na equipe, na organização, no comprometimento, na produtividade e principalmente na satisfação do cliente, a empresa possa tomar decisões assertivas, decisões que direcionam a empresa a se manter competitiva, se manter sustentável no mercado. E isso é importante, tá bom? Então, me coloco à disposição de vocês mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês nessa disciplina. Né? A gente sabe que falar de comportamento organizacional é um pouquinho complicado, porque a gente também precisa se colocar no lugar do colaborador, do trabalho que está exercendo e da organização, mas o objetivo aqui é alertar para vocês que, olha como mudou. Antigamente, Taylor viu funcionar como uma máquina. Hoje, nós temos que nos autoconhecer, nos ajustar ao que a empresa proporciona e dar para essa empresa o nosso melhor, através do nosso comportamento, através do nosso empenho, do nosso esforço físico e nosso esforço mental. Tá bom? Então, eu desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus, né? Vou colocar para vocês aqui a apostila e irei colocar também as atividades, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.